Olá pessoal! Na última aula nós começamos a falar sobre estimação de parâmetros e, entre outros conceitos, nós vimos o conceito de distribuição amostral da média, teorema central do limite, estimativa pontual e intervalo de confiança. E aí a gente terminou a aula fazendo um exercício para obter um intervalo de confiança para medida de energia de impacto média para um certo tipo de aço. Naquele exercício, a gente considerou que a variância populacional era plenamente conhecida. Essa situação, na prática, muitas vezes não se repete. Tem muitas vezes que tudo que a gente tem de informação está na amostra. Então a gente vai ter que fazer algumas alterações aí para poder obter um intervalo de confiança nessas condições. E é isso que a gente vai ver agora. Isso é o que a gente chama de intervalo de confiança para a média com a variância populacional desconhecida. O termo desconhecida é utilizado na literatura. Eu gosto sempre de explicar esse termo como trocar esse termo para estimada pela amostra. A gente vai estimar isso aqui com base na amostra. O que vai mudar no nosso modelo do intervalo de confiança? Vai acontecer que, em vez de utilizar a distribuição normal padrão, Z, como a gente utilizou lá para dar o nível de confiança do intervalo, a gente vai utilizar uma nova distribuição de probabilidades, que é chamada distribuição T de student. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona essa distribuição aí. A distribuição T de student se originou lá por 1908, em um artigo, foi publicada, em um artigo científico de autoria do Sr. William Gossett, e trabalhava no setor de qualidade da cervejaria Guinness, na Irlanda. E uma pequena curiosidade da distribuição. E ela ganhou esse nome aí, T de Student, porque na ocasião da publicação desse artigo, por efeitos aí de sigilo industrial, esse tipo de coisa, ele publicou o artigo sob um pseudônimo de Student. E aí ficou a distribuição T de Student. Na ocasião, ele estudava justamente o problema de fazer inferência com base em amostras pequenas. E aí, ele desenvolveu uma função densidade de probabilidade que caracteriza essa distribuição T de Student e que tem muita semelhança com a distribuição normal no seu formato. Então aqui a gente tem, nesse gráfico, por exemplo, tem três distribuições T de Student plotadas aqui. O parâmetro que caracteriza essa distribuição é o número de graus de liberdade. E o número de graus de liberdade quer dizer número de medições, ou tamanho da amostra, menos 1. À medida que a gente vai tendo uma amostra maior, ou seja, um maior número de graus de liberdade, o formato da distribuição T de Student vai se aproximando ao da distribuição normal padrão, da distribuição de Z. Então, quando graus de liberdade tendem ao infinito, a distribuição T tende à distribuição normal padrão. E esse número de graus de liberdade, para o nosso problema aqui, está sempre associado a como foi calculado o desvio padrão, quantos valores foram utilizados para calcular o desvio padrão da amostra. Bom, a gente tem uma nova distribuição de probabilidades para utilizar. Quer dizer que temos mais uma tabelinha aí para utilizar para fazer as contas quando aparecer a distribuição T. Então vamos dar uma olhada como é que funciona essa tabela. Aqui a gente tem um recorte da tabela T de Student. Reparem que alfa, que a tabela vai nos indicar aqui, é uma área acima de um certo coeficiente T. Então a gente vai ter um coeficiente que está relacionado ao alfa, área além dele, E aqui a letra grega Ni representa o número de graus de liberdade. É uma letra grega tradicionalmente usada para isso também. Então vamos ver como é que funciona a tabela aqui nesse exemplo. Vamos procurar o coeficiente T de 5%, o tamanho da área, alfa igual a 5%, e número de graus de liberdade igual a 10. Então a gente tem aqui
nas colunas o tamanho da área, o valor de alfa, como a tabela indica, e temos nas linhas o número de graus de liberdade. Então, vamos procurar T de 5%, número de graus de liberdade 10. Vamos dar um zoom aqui nessa tabelinha. Então a gente vai na linha aqui do número de graus de liberdade 10 e vamos procurar um alfa de 5%. Aqui a gente está em 10%. 5%. O T correspondente é 1,812. Vamos mais um. 0,025, ou seja, 2,5%, com 4 graus de liberdade. Vamos dar mais um zoom aqui. Estamos aqui na linha do 4 graus de liberdade. 0,025. O T correspondente a esses valores aqui é 2,776. Como está na nossa resposta ali. Então esse é o funcionamento da tabela T de Student. E agora vamos praticar isso no exercício? Para aquele mesmo exemplo da energia média de impacto do exemplo 3, vamos agora recalcular, obter um intervalo de confiança, só que agora considerando que as únicas informações que a gente tem são as da amostra. Esquece aquela hipótese de que conhecemos o desvio padrão populacional, tudo que a gente tem são as informações da amostra. A gente quer, então, novamente um intervalo de confiança para a média, com um nível de confiança 95%. O que nós temos de informação? A gente já calculou... Bom, primeiro vamos colocar a expressão para esse intervalo de confiança para a gente já ver o que a gente vai precisar ir atrás. O que vai mudar aqui, como nós vimos, é a distribuição T de Student, que vai aparecer no lugar da distribuição normal padrão, e o desvio padrão que a gente vai ter que calcular com base na amostra. A expressão para o intervalo é a seguinte. Então a gente vai ter que ir atrás desse coeficiente T e vamos atrás também do valor de S. S a gente calcula com base naqueles 10 valores da amostra, fazemos a conta do desvio padrão de amostra, podemos usar a calculadora ou alguma planilha. Fazendo isso, a gente vai encontrar (0,2271). E o coeficiente T, nós vamos pegar lá na tabela. Então a gente quer um T. Se o nível de confiança é 95%, o nosso alfa é de 5%, então alfa sobre 2, 0,025. Número de graus de liberdade são 9. Vamos lá então para a nossa tabela. Linha do 9 graus de liberdade, 0,025. O nosso T de Student é 2,262. E agora é só substituir isso tudo aí nas contas. A média da amostra a gente já tinha calculado anteriormente, né? Ela é 64,46. Fazendo as contas aqui, a gente vai ficar com 64,29. Numa extremidade e na outra isso aqui tem unidade de energia. E esse aí é o intervalo de confiança agora calculado utilizando a distribuição T, pois nós só tínhamos informações da amostra. A variância ou o desvio padrão foi estimado com base na amostra. Então, resumindo, nós vimos como fazer o intervalo de confiança para a média com base num desvio padrão populacional conhecido. Aí a expressão está aqui, né?
x menos o z relacionado a um certo nível de confiança, desvio padrão da população, raiz de n. E por outro lado, a mesma ideia somando aqui com x. Caso o desvio padrão populacional seja desconhecido, ou seja, vamos ter que estimar a partir da amostra, a expressão fica essa daqui. Onde tinha o z, entra o t de student. E agora, em vez do sigma, nós temos o s, que é a estimativa do sigma. E fica aqui uma observação, quando a amostra for grande, lembram que a distribuição t de student vai tendendo a ficar igual à distribuição normal padrão à medida que o número de graus de liberdade aumenta? Então a gente diz aí que a partir de n igual a 40 para cima, né, n maior ou igual a 40, essa aproximação já é bastante válida, ou seja, a gente pode utilizar o desvio padrão da amostra no lugar de sigma sem influências. Olhando aqui para a expressão, eu queria destacar com vocês a simetria, né, desse intervalo aqui, como ele é simétrico em torno da média da amostra. Aqui a gente tem x barra menos uma quantidade, do outro lado x barra mais aquela mesma quantidade. Então uma outra forma de escrever o intervalo é a seguinte. A gente vai ter que a média real é igual ao valor que a gente estimou, mais ou menos aquelas quantidades, que são justamente o que vão criar o intervalo. E aí a gente vai ter o termo aqui que vai nos dar um nível de confiança, multiplicando o desvio padrão relacionado à estimativa da média, que é a média da amostra. E o mesmo vale, nessa mesma forma de escrever, vale para o caso da distribuição t. Nós demos uma ênfase maior no intervalo de confiança para a média, e é possível deduzir também o intervalo de confiança para o parâmetro proporção e para o parâmetro variância. Eu não vou fazer a dedução com vocês aqui, mas vou deixar indicado que existem essas possibilidades. Então, se a gente estiver trabalhando interessados numa proporção de alguma coisa relacionada a uma população, a gente pode estipular também um intervalo de confiança para essa proporção, também centrada na proporção estimada na amostra, e utilizando a distribuição normal como uma distribuição de probabilidades para esse intervalo aqui. No caso da variância, aparece a distribuição Q quadrado. Então, por enquanto a gente não vai se preocupar com essa distribuição aqui, um pouco mais lá para frente, quando a gente for falar em testes de hipóteses para variância, aí vamos dar uma atenção para essa distribuição aqui. A gente interrompe o conteúdo por aqui, encerramos esse bloco 2, e vamos ter ainda um terceiro e último bloco para finalizar o nosso conteúdo sobre estimação de parâmetros. Obrigado pela atenção, até mais!